gente, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo, agora na aula de número 2 e especificamente nós trataremos sobre alguns tipos de materiais, né? Os materiais da unidade 1 e os materiais da unidade 2 do livro de vocês, ok? Bom, dentro desse contexto, né, dos materiais, é muito importante que a gente aprenda, né, a fazer leitura dos materiais, né? E dentro dessas leituras, no que diz respeito às escolhas que a gente vai fazer para cada tipo de obra, que elas podem ser residenciais, elas podem ser corporativas, elas podem ser comerciais e elas podem ser industriais, né? A gente precisa se apegar, nesse caso, a 5 aspectos que eu acho fundamentais. O primeiro aspecto é o aspecto funcional, tá? Esse aspecto funcional, ele tem relação direta com o uso, né, com o objetivo que tem o espaço. Então, pode ser uma residência que tem um banheiro e dentro desse espaço do banheiro a gente, por exemplo, não pode pôr no piso taco de madeira, né? Por que que a gente não pode pôr no piso taco de madeira? Porque esse material não resistiria à água, tá? Então, os aspectos funcionais, eles vão nos ajudar exatamente na pertinência da escolha do material para cada ambiente. E aí o leque é muito amplo, né? A gente tem muitas possibilidades para fazer isso. Depois a gente tem um aspecto técnico. E aí esse aspecto técnico, ele às vezes denota, ou às vezes ele direciona para uma questão da resistência, né, desse material. Então, será que esse material aguenta o pisoteio ou não aguenta o pisoteio? Ou está instalado no local apropriado tecnicamente, né, em função, obviamente, do objetivo daquele espaço? A gente tem também os aspectos estéticos, né, e aí ele vai dizer respeito à beleza da escolha. Então, em algumas situações a gente tem o objetivo focado na beleza, em outros não, é em atender à função. Então, em lugares, por exemplo, ou espaços, na maioria das vezes industriais, a gente tem um objetivo de atender a função. Se é preto, se é vermelho, se é amarelo, se é azul, se é bonitinho, se é feio, não, a gente não compete, né, essa análise. Depois a gente tem a questão ambiental. Essa questão ambiental ela tem relação direta com a sustentabilidade, e aí a gente precisa entender se dentro desse contexto da sustentabilidade é interessante utilizar aquele material. Eu vou dizer para vocês que tem materiais que não são bem-vindos em algumas situações, tá? Então a gente precisa ter e criar essa consciência. E por último, a gente tem aspectos econômicos, né? Esse aspecto econômico, ele tem relação direta com a capacidade financeira do cliente de investir em determinado material. Então, não adianta desenvolver um projeto e colocar um material qualquer, porque você acha que é lindo, e no final a gente não ter a ciência de que o cliente vai conseguir, de certa forma, cumprir uma obrigação, né, no investimento naquele material. Então, olha, o cliente ele tem um orçamento apertado, a gente já precisa entender que o material escolhido tem que cobrir esse aspecto, senão a gente termina criando uma complicação, né? Porque a gente vai especificar um material que esse material não vai poder ser comprado por uma questão econômica. E aí, quando a gente escolhe os espaços, né, eu gosto de classificar esses espaços em algumas diferentes variáveis, né? E essas variáveis, na verdade, elas têm relação direta com o espaço que a gente vai colocar o material. Então, quanto ao tipo de espaço, a gente chama de espaços primários, aqueles espaços de habitar. Então, eles têm relação direta com a casa, tá? Então, espaços primários são os espaços que a gente habita, de certa forma, no dia a dia, que a gente dorme. Depois a gente tem os espaços secundários, que são espaços de socialização. Então, o espaço corporativo, de certa forma, os parques, né, também são lugares de socialização.
Então, são espaços que a gente está ali para socializar, obviamente. E os espaços terciários são espaços comerciais, espaços de compra, tá? Então, a loja, por exemplo, é um espaço corporativo. Obviamente que a gente vai ter que observar as condicionantes que regem cada um desses tipos de espaço e obrigatoriamente a gente vai ter que fazer a escolha do material a partir desse quesito, né? Às vezes escolher o material ele engloba aí um aspecto técnico, né? Então a gente precisa ser frio e calculista para entender qual a escolha, como essa escolha se dá e que função ela obviamente vai cobrir, ok? Bom, e aí eu trago para vocês um espaço para a gente começar a discutir, para a gente começar a olhar para essa questão plástica, né, do material, ok? E aí essa questão, ela tem uma relação direta com uma previsão do que a gente quer colocar dentro desse espaço. Esse é um espaço que eu fiz há mais ou menos 1 ano e meio, é um apartamento, é um cliente muito bom, porque esse cliente me deixou trabalhar de forma livre, me deixou escolher os materiais com muita competência. Então a gente olha para o espaço e a gente percebe como essa composição ela é de certa forma importante. E aí eu trago para vocês um pouco das texturas, dos materiais e dos padrões que foram escolhidos, né? A gente tem aí um tecido estampado, né? Um xadrez, e aí esse tecido tem um charme que junto ao chevron do tapete, né? Casado ali com a laca dos móveis, a gente tem um piso neutro, uma base acinzentada, e aí vocês vão perceber que a gente tem ali um domínio da composição. Então, esse exercício de trazer a materialidade, colocar junto e perceber onde você está colocando cada coisa, é de certa forma fundamental para a gente escolher, né, os materiais dentro do espaço do design de interiores, tá? Depois eu tenho um outro projeto que eu achei importante também colocar para vocês, porque a gente começa a levantar uma outra questão aqui que é super fundamental. E aí ela tem relação com a identidade do cliente. Então, isso aí que vocês, esse projeto que vocês estão vendo, também é um projeto meu, só que agora é minha casa. E aí vocês veem que eu sou o próprio espaço, né? Eu sou maximalista, eu gosto dessas composições bem ecléticas, né? E aí vocês vão perceber que escolher material não tem uma relação direta só com a textura ou só com a questão técnica, econômica e funcional, mas há também uma identidade. Então, é escolhendo materiais que a gente cria a identidade do cliente, tá? Então, tem uma dimensão que é diferente dessa dimensão que é tão discutida e que é tão técnica com relação à escolha de materiais, tá? Depois, gente, na unidade 1, a gente fala ou trata um pouquinho dos agregados e dos aglomerados, tá? Então, só para entender, os agregados, né, são pedras, são pequenas pedras, que são, de certa forma, ou colhidas na natureza ou fabricadas, né, para oferecer a função aí de mistura dentro das argamassas. Então, se eu der um exemplo para vocês de como se faz o concreto, a gente precisa entender que o concreto ele é composto por agregados e aglomerados. E aí esses agregados, a gente tem agregados de diferentes dimensões, de diferentes granulometrias. O que é importante que vocês entendam é que os agregados, eles são, na verdade, pedras, né, que elas precisam ser menor
do que 76 milímetros, tá? A partir, se ela tem 76 milímetros ou para mais disso, a gente não pode dizer mais que ela é um agregado, ela passa a ser uma pedra. E aí essa pedra tem uma outra função dentro da obra, tá? E a gente sempre precisa, a gente também organizar esses materiais. Então a gente não pode misturar de certa forma. Então a imagem aqui da esquerda, ela mostra para vocês como a gente faz essa divisão. Então geralmente eu tenho os agregados miúdos, os agregados médios e os agregados grandes. Eles vão mudando sua granulometria e entendam onde que eu adoto cada tamanho. Então, cada tamanho vai ser adotado num tipo de obra ou num tipo de funcionalidade, tá? Que, na verdade, nem cabe a gente esclarecer aqui. Mas entendam que a gente precisa separar pelo tamanho desse agregado, exatamente para que a gente faça uma organização mais eficiente, mais interessante dentro da obra. Então, só para vocês entenderem, areia fina, né, porque tem areia fina, tem areia grossa, elas também são agregados. Tá? E a gente vai solicitá-las de acordo com a função da argamassa. Então, a gente tem uma infinidade de tipos de argamassas, tá? E já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Depois a gente tem os aglomerados. Esses aglomerados, eles são quem, gente? O aglomerado é a cola que liga os agregados, tá? E entendam, existe uma reação química nesse material que no final ele vai assumir uma característica de solidez, de pedra. Então ele tende a voltar à sua característica inicial, porque obviamente esse material foi tirado da natureza, moído e transformado em pó. Esse pó, em contato com a água, ele se materializa, ele traz a sua solidez. Então, entendam que o aglomerado é isso. Nesse sentido aqui, ele funciona como uma cola que vai ligar os agregados. E quando a gente junta esse material, por exemplo, na construção de concreto, ou de uma viga, ou de um pilar, a gente trabalha muito bem a questão dos agregados, mais o aglomerado, casado com metal dentro de uma forma. E aí a gente vai dar uma forma, ele vai adquirir uma solidez, e aí aquilo tem uma resistência tão elevada que às vezes você pode edificar lá em cima mais 2 ou 3 andares ou 4 andares e você não vai ter prejuízos porque isso não vai vir abaixo, tá? Então é um material que ele adquire de certa forma muita resistência. E aí, gente, quando a gente fala na verdade das argamassas, a gente tem que entender, existe uma infinidade de tipos de argamassas. E as características dessas argamassas, elas vão mudar em função da camada que você precisa ou da função. Então, eu posso ter argamassa para assentar tijolos, eu posso ter argamassa para assentar cerâmica, eu posso ter argamassa para revestir, regularizar a parede, né? Então, entendam que é diverso. Mas, assim, de certa forma, só para que vocês clareiem essa utilização, veja só, quando a gente tem uma parede, a gente precisa revestir essa parede. Então, existem algumas camadas que são importantes, né, para dar acabamento nessa parede. Então, a primeira camada é o chapisco, né? O chapisco tem uma característica de ser áspero e de ter ali uma granulometria, né, do agregado para criar essas rugosidades, exatamente porque isso tem uma função que é depois segurar o embolso. Embolso é uma segunda camada, né? É uma camada que a gente chama de camada de regularização. Essa camada de regularização, ela não tem a função ainda de receber a tinta, ou de ser lisinha, ou de ser acabada, não. Ela é um pouco rugosa ainda, e ela tem a função de receber a cerâmica, se for o caso. E por último, a gente tem o reboco, que o reboco, na verdade, é a camada mais fina, é a camada mais sofisticada. Então, é geralmente no reboco que a gente vai colocar a tinta, tá bom?
o acabamento mais fino, o acabamento final, tá? Entendam também que há uma argamassa, gente, para assentar a cerâmica na parede, né? Então, cada função que vocês fazem dentro da obra, vocês vão usar um tipo diferente de argamassa. E aí, isso não dá para trazer aqui uma lista e apresentar cada uma. Vocês, na sua vida profissional, vocês vão se interessar por esse assunto e, naturalmente, vocês vão incorporar e vão aprender o que é o que usa em cada momento, tá bom? À medida que a gente caminha, ainda na unidade 1, a gente tem as pedras brutas e as pedras polidas, obviamente. Essa pedra bruta, gente, é a pedra tirada da natureza e utilizada na obra com a sua característica bruta mesmo, tá? Há de se considerar que na história a gente tem edificações com diferentes características, com diferentes cores, com diferentes texturas, exatamente. Porque a gente tem uma diversidade muito grande dessas pedras. E aí, em determinado momento da história, o homem se apropria da característica da pedra. E aí ele usa essa característica como referencial estético, né? Ao mesmo tempo que a gente tem pedras polidas, estas pedras polidas, elas são um pouco mais sofisticadas, então elas são tiradas da natureza, levadas para indústrias, alisadas ou acabadas, né? A partir da questão industrial, a partir de equipamentos que foram criados para isso, e aí a gente tem uma outra característica. Eu não acho que uma seja menor do que a outra, porque nesse momento o que cabe é a pertinência da aplicação desses revestimentos em determinados lugares, né? Então aqui a gente não faz juízo de valor, na verdade a gente vai olhar tudo que tem, porque em algum momento essa pedra com a característica dela particular, ela vai ser importante para o trabalho que você desenvolve aí nos teus projetos. Então, dentro desse contexto, a gente tem pedras muito mais brutas, né? Que nesse trabalho de cantaria, então assim, ó, fazer esse serviço que vocês estão vendo aí, que é acomodar essas pedras brutas, tão rústicas, né? A gente chama de cantaria. E aí, gente, veja também que a gente tem outras qualidades de pedra. É a pedra que faz o lavatório, é a pedra que faz o tampo da mesa. E aí essas pedras são tratadas, elas são polidas e aí elas têm uma outra característica, tá? Na verdade, a gente usa muito as pedras polidas, mas na história da arquitetura e do design de interiores é grande, ou foi grande, a utilização das pedras brutas, né? Porque ali a gente encontrava na natureza e, de certa forma, a gente precisou daquela característica para poder criar o ambiente, né? O acabamento desse ambiente também. Eu queria apresentar para vocês um arquiteto muito importante, ele é chamado Isaiah Weinfeld, tá? E ele é um profissional que cabe ou vale vocês fazerem um acompanhamento no Instagram do trabalho do Isaiah, porque Isaiah tem um trabalho com materiais que é muito primoroso, que na verdade a gente deveria se espelhar. Então, em cima, né, vocês conseguem ver a imagem do restaurante. Percebam que é um hotel Fazando Las Piedras, no Uruguai. E ele vai pegar o material que ele tem ali na região, e esse material que ele tem obviamente, pedra, e ele vai usar no trabalho dele como uma alternativa de trazer um charme, de trazer uma sofisticação. Então, entendam, gente, ele está usando uma pedra bruta e o espaço, por ser trabalhado em pedra bruta, não ficou nem mais nem menos sofisticado do que deveria ser, né? Então, isso é para que a gente não crie um juízo e a gente perceba que se esses materiais aplicados de forma coerente,
eles nos dão uma infinidade de possibilidades, tá? Então eu gosto muito desse projeto, gosto muito da pegada dele com a pedra e como ele sofistica esse material que teoricamente não deveria ser tão sofisticado, né? Depois a gente tem as pedras polidas. Hoje é grande a diversidade de material de pedra polida. Por que que é grande? Porque assim, ó, a gente usava, por exemplo, os mármores e os granitos, né, que são retiradas da natureza e tem em cada região características particulares, né? E aí agora, gente, a gente tem também materiais que são artificiais e que tem essas características, né? Então, a gente tem uma aula, obviamente, sobre os cerâmicos, porque os cerâmicos, a partir da argila, a gente consegue produzir um revestimento, mas a gente não vê mais barreira entre comprar a pedra natural e comprar os revestimentos cerâmicos, já que eles se apropriaram e ganharam aí as mesmas características. Mas no que tange, né, os mármores e granitos, é interessante a gente entender que esse material é retirado da natureza. De certa forma, para alguns deles, a gente tem um grande prejuízo quando a gente considera as questões de sustentabilidade. Então, precisa ter, de certa forma, uma consciência. E aí, a indústria, ela tem tomado outras decisões, ela tem arrumado outros rumos, exatamente para um pouco mais de consciência, mas ainda assim a gente vê se usar bastante esses materiais naturais. Esses materiais eles são tirados da natureza, levados para a indústria, dentro dessa indústria eles são polidos, tem as mais diversas características do preto, branco, amarelo, azul, manchado, não manchado, né? E aí depois ele é oferecido, de certa forma, à população. Eu tenho uma dificuldade, na verdade, para algumas questões. Por exemplo, trabalhar com os mármores, o mármore é muito delicado, é muito fino, né? E aí, gente, só experimentando talvez para descobrir. Eu tive uma experiência de adotar um mármore, um mármore de Carrara, como revestimento de um banheiro. Obviamente que o banheiro é espetacular, né? Só que ele dá muito trabalho. Então, trabalhar com mármores, ele solicita, de certa forma, uma manutenção que às vezes a gente não consegue dar. Então, eu achei muito complicado. Eu, na atual conjuntura, não colocaria mais esse revestimento dentro de um banheiro, tá? Eu procuraria outro. Eu usaria um porcelanato que tivesse essa cara, ou uma outra opção, né? Porque nem sempre os materiais fakes, eles são, ou na verdade devem ser, substituídos pelo original, né? Então, a gente vai falar disso talvez com um pouco mais de profundidade, é importante que ressalte isso, tá? Depois a gente tem as novidades, essas novidades é exatamente sobre o que a gente estava falando. São pedras, gente, que elas são artificiais, mas elas não deixam a desejar. Elas têm as mesmas características das pedras naturais e aí elas são alternativas. Neste momento ainda são mais caras, obviamente, mas a gente não pode deixar elas de lado. E aí vejam, eu tenho aí uma possibilidade de uma pedra nova que eu posso colocar a boca do fogão em cima da pedra. Ela não vai queimar. Mármores e granitos, eles têm uma tendência a manchar. Então, com vinho, com coloral, qualquer coisa que cair ali em cima, eles mancham. Essas tecnologias novas, elas têm a cara do mármore e granito, né? Mas ela aguenta a abrasão, ela aguenta a queima, ela aguenta material, ela aguenta tinta. Então, é bem interessante. Aí tem uma foto de uma proposta de uma coifa mais moderninha. Então veja, olha, a coifa agora tá ali
verticalmente colocada do lado da boca do fogão, né? E a boca do fogão, ela tá ali em cima da própria pedra, tá? Depois, gente, na unidade 2 a gente tem um pouco sobre vidros, né? Tem uma discussão sobre vidros. Eu acho que o vidro é um material lindíssimo, né? Tamanha a importância que ele toma no início do século, obviamente, passado. Só para vocês entenderem, os espaços comerciais loja, eles nascem com a criação do vidro. Porque antes, como a gente não conseguia fazer uma vitrine, bom, os espaços tinham uma outra característica, eles eram fechados. Com o advento do vidro, né, esses espaços se abrem para serem trabalhados, vendidos, comercializados, né, e para convidar o cliente a entrar. A diversidade de vidro é gigante. E aí a gente não pode achar que esse material é só esse vidro que a gente usa na janela, não, gente. Às vezes a gente coloca um vaso sobre a mesa que é um vaso de Murano, que é um vidro. Os espelhos também são vidros. Então, olha só, tanto a gente tem uma diversidade de tipos de vidro, quanto a gente tem uma diversidade dos tipos de padrão, tá? Então, esses padrões, eles vão mudar. Hoje, a gente tem opções que nos deixam escolher para cada situação. Por exemplo, olha, Jô, eu preciso escolher esse vidro para um guarda-corpo. Então, não é igual o vidro que você coloca ali de acabamento da janela. Então, tem vidro comum, né? Tem vidro laminado, tem vidro temperado. Isso está super bem explicado lá na apostila de vocês. E aí eu recomendo que vocês façam a leitura. Não cabe aqui eu ficar tecendo novamente essas conversas, porque lá na apostila vocês encontrarão com mais facilidade. E aí, gente, na hora de usar tanto o vidro quanto os espelhos, no que eu digo com relação à aplicação em projeto, a gente tem que ter algum cuidado. Então, entendam, tanto o vidro quanto o espelho, eles nos mostram uma outra dimensão. Então, é um material que tem transparência. Então, só para vocês terem ideia, eu estou aqui olhando uma paisagem de São Paulo, eu estou de frente para o Copan e para o Edifício Itália e, na verdade, o que faz o vidro? O vidro traz a paisagem para dentro do meu habitat, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Tem gente, sei lá, a pessoa não enxerga direito, é um senhorzinho. Cuidado que dependendo do local que você coloca esse espelho ou esse vidro, você pode gerar um acidente. Exatamente porque não tem um elemento que sinalize que é vidro ou que é espelho. Então as pessoas falam assim, mas eu sei usar vidro, sabe? Não sabe, tá? Vidro bem utilizado, ele é sinalizado. Então eu conheço algumas lojas de calçados, por exemplo, que eles colocam o vidro na parede inteira, né? Na verdade, na fachada da loja. E o espelho na parede inteira. E eles volta e meia estão registrando acidente da pessoa que entrou de certa forma rápido e meteu a cara no espelho. Por quê? Porque tinha ali uma outra dimensão, não foi sinalizado. Então eu trago essa loja da Natura, primeiro porque é uma loja linda, mas eu trago ela para vocês verem como há um compromisso. Há, de certa forma, um debrum, tanto em cima quanto embaixo da vitrine, que ele tem o objetivo de sinalizar que ali é um vidro, tipo, não avance, que aqui é um vidro, né? Depois a gente tem os espelhos também, que esses espelhos são iluminados, e aí esses espelhos nos abrem a possibilidade, né, de se olhar, né, de ver como está a maquiagem. Só que assim, cuidado também como vocês utilizam o espelho, porque pode gerar acidente. Toda vez que vocês colocarem espelho numa parede inteira, é importante que vocês limitem, tá? A chegada, porque as pessoas podem ter uma tendência a tentar entrar no espelho. Então, para mim, é um material perigoso, né? E tirando isso, a gente tem a estética, que ela é considerada. Então, vamos lá. A gente tem diferentes tipos de espelho. Esses diferentes tipos de espelho, eles vão alterar a imagem que você tem,
tá bom? Então pode ser que você se veja um pouco alterado nesse contexto. Então, os espelhos de cristal, eles são muito mais recomendados, porque eles mantêm ali uma imagem muito mais próxima do que seria a tua imagem. Outros tipos de espelho, eles tendem a deixar você mais gordinho, você mais magro, ou achatar, tá? Então eles alteram a imagem, isso é bem importante considerar. Sobre as novidades no que diz respeito aos espelhos e vidros, eu queria muito que vocês assistissem a esse filminho que está no YouTube. Ele chama A Day Made of Glass. Tem o vídeo 1 e tem o vídeo 2. O que eu coloquei aqui, gente, foi exatamente os dois vídeos, tá? Então vocês vão ver o que a gente tem aí em novidades em torno desta utilização do material, né? Vidro e espelhos. Depois a gente entra no quesito cerâmicos. E aí, os cerâmicos, gente, a gente tem as cerâmicas vermelhas e a gente tem as cerâmicas brancas, tá? As cerâmicas vermelhas são feitas com um tipo especial, obviamente, de argila, que tem esse aspecto aí da imagem que vocês estão vendo, mas que ela é queimada perto das temperaturas de 850 graus, né? Então, entendam, ele me dá uma característica material muito particular. Então, alguns têm essa característica vermelha, outros não têm. Então, esse vaso vietnamita que vocês estão vendo aí, que é, né, a característica do vaso e da região que ele vem, ele é verde, mas a gente sabe que a argila utilizada aí dentro, ela é vermelha. Então, entendam, o que dá essa característica externa do material é a queima e a fabricação desse material, mas muitas vezes ele é uma cerâmica avermelhada. E depois a gente tem as cerâmicas brancas. Teoricamente é um outro tipo de argila que é colocada a uma temperatura perto dos 1250 graus e que nos dá um material com outras características, tá? Com outras características. Há quem diga que esse material tem uma resistência mecânica maior. Tá? Ele é muito mais resistente e aí a gente obviamente pode usar nos pátios de shoppings, a gente pode usar na escola, porque esse material vai aguentar um pouco mais do que as cerâmicas anteriores. Então, as louças sanitárias, os vasos que a gente adota para colocar em cima das mesas, né? O próprio porcelanato, são materiais que são produzidos a partir dessa cerâmica branca, mas que são queimados numa temperatura um pouco, como é que eu posso dizer? Mais alta, né? Ok? Bom, e aí, gente, esses materiais, quando usados para piso, eles têm o que a gente chama de capacidade de abrasão, tá? Então, essa capacidade de abrasão são 5 níveis. Então, tem o nível 0, o nível 1, 2, 3 e 4 e 5, tá? O nível 5 é o mais resistente. Então, quando eu compro um piso com nível 5 de PI, ele pode ser colocado em shopping, em escola, em casa, onde você quiser. Na verdade, a gente vai perceber que quanto mais baixa a capacidade de abrasão, né, o ideal é que ele esteja na parede. Então, entendam, ele está na parede, ele é um revestimento decorativo, mas não vai ter pisoteio. O que a gente faz muito, né, por uma questão de uniformidade, é pegar revestimentos com capacidade de abrasão muito elevadas e colocar na parede, porque você quer a mesma coisa da parede igual ao piso. Então, por exemplo, eu faço muito isso. Há quem pegue revestimentos diferentes. No piso eu vou botar um, na parede eu vou colocar outro. Quando isso não é a minha proposta, entendam, eu trago o mesmo revestimento para parede e piso. Então, essa capacidade de abrasão dos porcelanatos, das cerâmicas, é importante que vocês conheçam, exatamente para saber escolher na hora certa o revestimento, seja para a parede, seja para o piso, seja para uma bancada, seja para uma loja ou seja para um espaço corporativo, né? Ok? E aí, gente, olha só, eu trago aqui um projeto técnico, é só para mostrar para vocês que vocês tenham um primeiro contato
com o que é um projeto. Então, isso aqui é a especificação de materiais de uma cozinha, tá? E aí vocês vão ver que aí já tem um aspecto técnico e já tem um aspecto, como é que eu posso falar? Compositivo, tá? E outra questão que eu trago é a representação, que é um assunto que eu vou abordar com mais profundidade, mas aqui a gente começa a conceituar o que é esse material. Então eu quero uma madeira, eu quero algo que se parece mármore, eu quero uma pastilha preta, e aí a gente vai criando, né, um trabalho compositivo de colocar um revestimento perto do outro para a gente ver exatamente como se dá, né, e que interações esses materiais oferecem para o ambiente. Então, obviamente, a gente fala na aula 4 com mais profundidade disto, mas as coisas bonitas precisam ser compartilhadas. E aí eu trouxe aqui as escolhas de um projeto que eu fiz já faz alguns anos, só para que vocês percebam um pouquinho e comecem a fazer essas interações, comecem a treinar, exercitar esse olhar para esses exercícios. E por hoje é só, gente. Eu fico muito agradecido pela parceria, tá? Pelos elogios também das aulas, e eu que tenho que agradecer vocês a atenção, tá? Obrigado e até a próxima aula, tá bom? Um abraço. Tchau. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem um nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.